A sua busca pelo batismo no Espírito Santo será recompensada. Deus te trouxe esse vídeo como um sinal de que daqui a pouco tempo você será batizado, você será batizada no Espírito Santo de Deus. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com o batismo no Espírito Santo. Só que antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir você que não é inscrito se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você também tem alguma experiência com o batismo com o Espírito Santo, deixa aí nos comentários para que eu possa dar uma curtida e dar uma olhada no seu testemunho, beleza? Bom pessoal, eu fui batizado no Espírito Santo com 14 anos de idade. Hoje eu tenho 21. E nessa época, quando aconteceu, eu morava com meu pai, né? Então assim, antes de eu ir morar com meu pai, eu tinha me firmado na igreja aos meus 13 anos, né? E eu tava morando com a minha mãe. Meus pais são separados, né? Então eu fui pra igreja, eu ia pra igreja com a minha vizinha. Desde quando minha família não era evangélica, os lugares que eu morei, sempre tinha uma vizinha que me levava pra igreja. Então eu peguei uma época muito boa da igreja nos anos 2000. E depois que meu pai se converteu, e aí meu pai virou pastor, isso me deu mais desejo de querer conhecer o Senhor. Então o que acontece? Nos meus 13 anos, a minha vizinha, ela começou a me levar para a igreja, e aí eu fui indo, me firmei. E aí eu comecei a ter experiências no mundo espiritual, que já coloquei testemunhos aqui no canal, né? Foi quando eu vi o Espírito Santo, né? Foi quando essas coisas sobrenaturais aconteceram. E aqui no canal eu já coloquei o testemunho de quando eu vi o Espírito Santo, e foi justamente nesse período de quando eu tinha 13 anos de idade e eu me converti. E aí eu me firmei. Daí foi passando, chegou no finalzinho de 2016, dezembro, completei 14 anos, e como eu estava entrando no período de férias escolar, decidi ir para casa do meu pai passar as férias. Desde que eu fui lá pro meu pai, decidi morar lá, né? Com meu pai já estava com a igreja dele e tudo. Congregar com meu pai, morar lá com meu pai. E aí uma semana depois, entre os dias 15, 14 e 16 de dezembro, aconteceu o meu batismo nas águas, que com muita luta eu consegui, né? Fui batizar nas águas. Eu lembro que a sensação foi maravilhosa. Quando eu levantei das águas, meu corpo tava leve, parecia que eu ia voar, e foi maravilhoso. E graças a Deus eu sempre fui um menino proativo no mundo espiritual. Eu não precisava que meu pai ou alguém da igreja ficasse no meu ouvido falando que eu tinha que orar, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo, né? Eu fazia tudo por livre e espontânea vontade, por querer conhecer Deus. E aí eu me mudei para Queimados com meu pai. Meu pai tinha saído de Caxias, se mudou para Queimados, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E foi nesse período que a gente nessa época conhecia, Queimados era muito conhecido por ter a quantidade absurda de cristãos, de crentes. E Queimados já foi considerado, se não me engano, a cidade que tem mais crentes no Rio de Janeiro. Queimados, Nova Iguaçu. E lá, né, de tanto ver, morando lá, com essa quantidade de crentes lá, de tantas igrejas, o ambiente lá, você sente que o ambiente de lá em Queimados é diferente, por conta do mundo espiritual lá e ser tanto crentes, né? E eu comecei a ouvir experiências naquele município do Queimados, diversas experiências de pessoas que tinham com o Espírito Santo, pastores, missionários, jovens. E aí eu fui vendo vídeo no YouTube também. Quando você tá naquela sede, né, você busca ver vídeo no YouTube, ler palavras, sobe um monte, faz jejum. Então era esse período, eu tava aí, fiquei buscando muito mesmo. Eu buscava muito, ia pro monte, jejuava, orava de madrugada. Eu falo até que hoje eu sou preguiçoso, mas não que eu não busque, mas como antigamente no primeiro amor era muito mais. E nesse período que eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo, né, que foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo me visitava. Inclusive aqui no canal já tem um testemunho também da primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo, que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Tá aqui no canal. Sensacional. Busquei viver muita experiência. Então eu me batizei em dezembro de 2016 nas águas. E aí foi dezembro, janeiro, fevereiro eu me mudei
para queimados, fevereiro ou março. Aí passou março, aí abril, aí maio, aí veio junho, aí veio julho, que eu dei meu primeiro culto de ação de graça, que eu vou contar aqui pra vocês, que foi a primeira vez que Deus falou comigo em profecia. Foi sensacional, um dia emocionante que eu não esqueço, não esqueço. Aí julho, aí passou agosto, e aí veio setembro. E aí no dia 7 de setembro de 2017 eu fui batizado no Espírito Santo numa mini vigília. Que foi assim, os 12 dons espirituais. E aí eu tava buscando também. Foi quando eu busquei. E aí lá em Queimados eu morava na roça, né? Que eu chamo o fim do fim de Queimados. O fim do fim de Queimados. Luiz de Camões. Tinha um ônibus que ia sair meia-noite para uma vigília no Rio Douro, que é mais para dentro ainda. Se o Luiz de Camões é o fim do fim de Queimados, imagine o Rio Douro, é muito mais lá para dentro da mata. E aí tinha uma igreja lá que ia fazer uma mini vigília, e um ônibus de uma igreja local ali do bairro Luiz de Camões, onde eu morava, anunciou os crentes do bairro, né, que o ônibus vai sair dali para ir para uma vigília no Rio Douro. Pra quê? Fui eu e minha amiga, a Paula. E foi, ela me chamou, Kleber, vai ter uma vigília. Eu falei, quero, eu vou. 14 anos de idade. Eu quero, e hoje eu vou ser batizado no Espírito Santo. E a gente foi, todo mundo no ônibus cantando corinho, né? Quem não é batizado, Deus vai batizar. E quem não fala em mistério, hoje vai falar. E eu lembro que eu recebi aquilo, eu senti o Espírito Santo falando comigo, né? E eu fui. E, gente, pasmo, mas não foi só eu de um adolescente, um pré-adolescente. Tinha muitos outros adolescentes ali que estavam com esse desejo. Chegamos lá, foi eu, a Paula, que é minha amiga, e o filho da Paula, que ele também estava nessa busca intensa. E ele tinha, se não me engano, 11 ou 12 anos. E a gente foi, nós três, entramos lá na Roma dos Crentes e bom. E a vigília foi 7 de setembro. Eu sei que o mover de Deus foi tão grande naquela igreja, foi grande, sobrenatural. Eu nunca mais fui numa vigília como aquela. E eu lembro que ele chamou os jovens adolescentes lá na frente, pré-adolescentes, crianças lá na frente, para serem batizados no Espírito Santo. Falei, agora. Daí, eu não fui. Eu fiquei no banco porque eu fiquei com vergonha. E ele começou a orar, e os jovens, as crianças, os adolescentes estavam começando a ser batizados no Espírito Santo. Daí eu comecei a ser incendiado, meu coração incendiando, eu comecei a glorificar, eu fui glorificando, e meu coração queimando, e eu glorificando, e os jovens lá na frente do altar sendo batizados, e eu lá sentado, e eu comecei a glorificar, e aí tava a igreja toda em espírito de oração, intercedendo pelos aqueles jovens, enquanto eles eram batizados no Espírito Santo. Sei que eu fui glorificando, comecei a chorar, e foi aí que eu comecei a glorificar. E aí quando eu fui glorificar mais uma vez, eu comecei a falar em línguas, de forma que eu não conseguia parar. E a minha boca tava pegando fogo, sabe? Pegando fogo, e ao mesmo tempo tava uma leveza. Tava tão leve a minha língua e ao mesmo tempo queimando. E eu não conseguia parar de falar em línguas. Eu lembro da sensação até hoje. Aí a Paula e o filho dela olharam pra mim e ficaram, tipo, maravilhados com o que Deus fez, porque eles viram a intensidade que eu estava buscando, e eles estavam buscando junto comigo, porque a gente subia muito junto também, em busca do batismo do Espírito Santo. E foi sensacional, foi algo sobrenatural. E aí eu comecei a falar, e eu ia andando falando, e eu não conseguia parar de falar a língua. E aí eu lembro que o irmão tava até cantando aquela música, Espírito, Espírito, que desce como fogo. E aí na hora veio. Aí o irmão veio, pegou na minha mão e começou a me levar lá pra frente. Aí comecei a entrar no poder de Deus, a rodar, a marchar.
E aí depois eu tava voltando pro lugar falando em línguas, eu não conseguia parar de falar em línguas. Eu falando em línguas, minha boca pegando fogo, e aí veio uma irmã, e ela veio marchando na minha mão, e colocou a mão dela na minha mão, e falou assim, diz o Senhor, eu te entrego os dons espirituais a quem tu tem buscado. E aí, gente, foi manifestação do poder de Deus. Depois daquele dia, eu cheguei em casa, igual uma criança, dizendo, eu vou batizar no Espírito Santo. Eu fiquei dias, gente, dias assim, tentando acreditar que tu vai batizar no Espírito Santo. E aí, toda vez no culto, Deus ia me tomando, e aí eu ia controlando, né? Eu fui controlando, aprendendo a controlar aos poucos, né? Buscando para ensinamento, como se controlar. Meu pai também me ensinou. E eu fui controlando, aprendi a controlar, e aí depois as pessoas começaram a ser curadas por causa do dom de cura, né? Eu via maravilhas do Senhor, profecia, visão, que eu recebi, fui investindo na palavra, mas eu sei que eu recebi todos os dons espirituais e Deus fez maravilhas na minha vida, e aí eu fui batizado no Espírito Santo também, e os dons espirituais vieram junto no batismo, porque Deus me entregou tudo no mesmo dia, e a minha busca foi recompensada. Eu sei que foi maravilhoso, é uma sensação linda, gente, é uma sensação linda. O seu corpo começa a ficar trêmulo, seu corpo começa a pegar fogo, sua língua começa a pegar fogo e fica com leve, sabe? Parece que você está falando um outro idioma, porque de fato você está falando um idioma dos anjos. Eu te trouxe nesse vídeo para te dizer isso. Não desista de buscar pelo batismo no Espírito Santo. Você vai sentir essa sensação do seu corpo queimar. Você vai sentir essa sensação da sua língua começar a pegar fogo. Você vai começar a sentir essa sensação da leveza, como eu te falei, essa sensação de ser batizado no Espírito Santo. Você vai sentir sua carne trêmula, porque o Senhor, Ele te trouxe nesse vídeo para te dizer, aguenta mais um pouco, busca mais um pouco, porque quando você menos esperar, você será batizado no Espírito Santo, você receberá o batismo no Espírito Santo, e você, quando tem buscado os dons espirituais, se prepare. Esse ano, Deus vai te levar nesse nível sobrenatural de você ser batizado no Espírito Santo, dele te dar os dons espirituais, dele começar a te usar na palavra, no louvor, ou qualquer seja a área que você tem pedido a Deus, que você tem buscado o Senhor para isso. Deus te trouxe nesse vídeo para te dizer isso. Vai acontecer, porque tudo que é depositado no altar não fica plantado ali e não tem crescimento. Tudo que é plantado no altar, toda busca que é levada ao altar do Senhor tem recompensa, não importa quanto tempo. Ah, Kleber, eu estou desde a minha infância buscando o batismo no Espírito Santo. Deus vai batizar você no Espírito Santo. Não, porque não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Ah, Kleber, mas eu estou buscando há tanto tempo, desde a minha juventude. Deus vai batizar você no Espírito Santo. Deus, Ele vai realizar esse desejo do teu coração. Deus, Ele vai realizar esse desejo do seu coração. Não para. Deus vai recompensar você. Porque eu fui batizado no Espírito Santo com 14 anos de idade. Uma criança. Ainda estava no início da minha vida com Deus ali. Então assim, não desista, porque vai acontecer. Esse ano acontece. Esse ano acontece. Tá? Esse vídeo é uma resposta para a tua oração, para você que tem buscado o batismo com o Espírito Santo. Amém? Ou para você que tem buscado os dons espirituais. Então, compartilhe conosco aí, comigo, principalmente, aqui nos comentários, uma experiência sua com o Espírito Santo, para que eu possa dar uma curtida e eu possa falar, talvez no próximo vídeo que eu trazer aqui no canal, falando da experiência de vocês com o Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, tá bom? Para que a fé de outras pessoas sejam edificadas. Esse é o vídeo, pessoal, eu espero que tenham gostado e tchau, tchau, Deus abençoe vocês.